Oi pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática na Prática, onde você aprende de verdade. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre funções. O que é função? Função é uma regra que transforma um valor de entrada em um único, e isso é importante, único valor de saída. Para a gente entender melhor, eu vou trazer esse exemplozinho dessa máquina aqui, ó. Máquina duplicadora. Temos aqui nesse funilzinho verde, que tem o nome número, entrando o valor 5. E a função que foi aplicada, como tem aqui, máquina duplicadora, é duplicar o valor. Essa máquina vai duplicar qualquer valor que entrar nela. Entrou o número 5. Qual a única possibilidade, sendo essa máquina duplicadora, de sair um valor, e qual valor será esse? É claro, é lógico, pessoal, que é o 10. 2 vezes o 5 é o 10. E somente poderá ser o 10. É a máquina, é a regra, estabelece essa função. Para a gente fixar, eu vou utilizar o exemplo aqui de conjuntos, utilizando diagramas. Temos aqui, para a gente ter uma função, precisamos de 3 elementos importantes que vai formar a função. Temos aqui o conjunto A, que também é chamado de o conjunto de partida nosso, que também é chamado de domínio, nosso território é o domínio. Temos também o conjunto B, conjunto de chegada, que é chamado de contradomínio. E por último, mas não menos importante, temos aqui o terceiro, que é a nossa imagem, que é a imagem é um subconjunto do contradomínio, que foi aplicada à função f nos elementos pertencentes ao conjunto A, que resultaram em elementos pertencentes ao conjunto B, mas somente os que têm correspondência são os que fazem parte da imagem. Para você entender melhor, vamos pegar logo esse exemplo que nós temos aqui da máquina duplicadora, que também é essa função da fórmula aqui. Função f é igual a 2 vezes o x, sendo o x os elementos do conjunto de partida, e depois de aplicar essa função vão resultar em y, que vai ser elementos do nosso conjunto de chegada e também nossa imagem, esse y. A gente tem aqui o 2, para exemplificar temos o 2. Vamos aplicar a função e fazer a ligação com o elemento que duplicando o 2, essa função. Vamos aplicar a função 2 vezes o 2, temos o 4, fizemos a ligação, ok. Outra coisa importante, pessoal, que vocês têm que saber é que no conjunto de partida não se podem, de maneira alguma, pode sobrar elementos. Todos os elementos do conjunto de partida têm que ter uma ligação, eles têm que ser ligados ao conjunto de chegada. Já o conjunto de chegada não importa, ele pode sobrar elementos, eles podem sobrar elementos do conjunto de chegada. O que não pode sobrar é elementos do conjunto de partida. Todos os elementos do conjunto de partida precisam estar ligados, precisam estar sendo utilizados. Temos aqui, se você estiver analisando e não tiver todos ligados, então isso quer dizer que não é uma função o que você está analisando. E esse não é o nosso caso, porque aplicando a função 2 vezes o x, e nesse caso o x é 4, 2 vezes o 4 é igual a 8. Pronto, fizemos a ligação aqui da nossa função. Não sobraram elementos aqui no nosso conjunto A, conjunto de partida, o nosso domínio, não sobrou elementos que não fossem ligados. No nosso conjunto B sobrou um elemento, mas como eu disse, não importa, ele pode sobrar, o que não pode é o nosso conjunto A. E para fechar, nós temos a nossa imagem. Qual é a imagem, professor? A imagem, como eu disse, que é um subconjunto do conjunto contradomínio, é os números 4 e 8, que é os números que têm correspondência, que estão sendo ligados. Foi aplicada a função e existem esses elementos, eles têm correspondência, então é a nossa imagem. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, essa mensagem dessa função que é bem simples para você entender, desmistificar aquela ideia de que função é um bicho de 7 cabeças. Não, função é isso, pode ser
uma regra que transforma um valor de entrada em um único valor de saída, e também pode ser uma máquina que vai entrar um valor e sairá um único valor. Vai entrar um valor, um número que não podem ser dois resultados desse número, vai sair só um valor, e isso é função. Se você gostou do vídeo, clica aí em gostei, se inscreve no canal, compartilha, porque aqui é matemática na prática, onde você aprende de verdade. Valeu, pessoal!